Meritíssimos e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje finalmente para falar sobre Doom Patrol, segunda temporada. Esse aqui é o primeiro vídeo de análise dessa temporada. E antes de entrar no episódio em si, eu vou dar um recado bem rápido, que é justamente sobre o modelo desses primeiros episódios. Bom, como vocês já sabem, os 3 primeiros episódios foram liberados na quinta-feira, dia 25, lá no HBO Max. E eu ia até fazer um vídeo só comentando os 3 episódios, mas tem muito detalhe importante de cada episódio que merece sim ter um vídeo para cada um deles. Então, nessa semana aqui, vão sair 3 vídeos de análise, um para cada um dos 3 primeiros episódios. E se tudo der certo, o primeiro vídeo vai sair na segunda, o segundo na terça e o terceiro e último na quarta-feira. E para saber o horário de lançamento de cada vídeo, fica de olho aqui na comunidade do YouTube e lá no Instagram, porque a gente vai estar avisando assim que cada vídeo sair. E, sem mais delongas, vamos pro episódio. Eu já adianto que eu gostei bastante de tudo que eu vi até aqui. Eu acho que a série voltou com tudo. E o primeiro episódio em especial foi muito bom de assistir, porque serviu pra gente matar muita saudade desses personagens. E para funcionar melhor a análise, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar cada personagem importante do episódio e vou comentar o que aconteceu com ele, explicando algumas coisas e dando as teorias que são pertinentes a ele. Começando então pela Dorothy, que obviamente ia ser o foco da temporada, então a temporada começa com ela. A gente tem aquela cena do trailer que ela tá lá naquele Circo dos Horrores em Londres em 1927. E então a gente vê que tem mais de 100 anos que a Dorothy continua com esse visual de criança. E uma coisa curiosa que eu notei nessa cena foi que aquele apresentador do circo chama a Dorothy de menina macaco, diz que ela foi capturada nas montanhas de Yukon, lá no Canadá, e também diz que ela é filha de uma bruxa e de um monstro das montanhas. E nessa hora que eu dei uma viajada, mas eu senti um paralelo de que o Niles seria a bruxa, porque ele é um cientista que lida com coisas anormais, e o tal monstro das montanhas seria a Slava, a mãe da Dorothy, que, se vocês não se lembram, era uma mulher das cavernas. E a gente vê então como que os donos do circo utilizavam os poderes da Dorothy. Eles eram praticamente despertos assim que ela sentia medo, e a gente vê logo de cara que a Dorothy tem medo do escuro, por isso que eles cobriam a jaula onde ela ficava para ela sentir medo e assim libertasse um dos seus amigos imaginários, que no caso é aquela mesma criatura que estava com a Slava, mas eu comento melhor dele no segundo vídeo. Mas nessa hora o mais importante é a gente ver a presença do candelabro pela primeira vez, então se confirmou aquela teoria que eu fiz no vídeo sobre os trailers, de que ele seria a principal ameaça. Ele já tá ali propondo que a Dorothy faça pedidos, porque se ela fizer um pedido ele pode proteger ela, mas a gente já sabe que se ela fizer todos os pedidos e apagar todas as velas, ele vai ser solto de uma vez por todas. Mas como a Dorothy estava presa ali, vendo seu amigo sofrendo maus tratos, é claro que ela teve que apelar pro candelabro e ela fez então o que parece ser o seu primeiro pedido. Então uma das velas foi assoprada e o candelabro liberta ela dali, praticamente fazendo um massacre de toda a plateia que estava assistindo ao espetáculo muito bizarro. Então já fica registrado que possivelmente esse foi o primeiro pedido, então a gente tem mais 2 pedidos, 2 velas a serem assopradas antes que o candelabro ganhe a sua liberdade. Uma coisa interessante desse episódio é que a gente viu bastante da Dorothy interagindo com seus amigos imaginários. Eu achei que a atriz mandou muito bem no papel, porque convenceu como uma criança que ouve muitas vozes. Inclusive a dinâmica dela com a patrulha foi muito interessante, com destaque para uma cena, aquele momento em que ela aborda a Jane justamente por enxergar na Jane uma pessoa semelhante, que também tem amigos imaginários dentro da mente dela e fica constantemente ouvindo vozes. Então foi interessante ver que a Dorothy tentou se aproximar da Jane por ter uma certa empatia com o sofrimento dela. E antes de continuar comentando o que aconteceu com a Dorothy, eu preciso só dar uma pincelada no Cliff, que não teve um papel de destaque no episódio, mas que teve uma cena em específico que foi muito importante pro desenrolar da narrativa. Nesse primeiro episódio aqui, o Cliff não teve tanto destaque. Eu entendo o motivo de terem feito isso, porque de fato tinham personagens com situações bem mais complexas do que a dele, então o roteiro se limitou a deixar o Cliff em um flashback nos anos 80, lá na Flórida, e então a gente vê o porquê dele ser uma pessoa tão bruta e tão áspera, que é justamente o seu pai, uma figura paterna totalmente tóxica, uma influência muito negativa pro Cliff, que acabou reverberando em todo o comportamento, em toda a vida que ele teve desde então. Mas logo a gente vê o Cliff voltando àquele papel de paizão da patrulha, principalmente em relação a Jane. Ele tá bem preocupado com ela, apesar de não estar entendendo o que tá acontecendo ainda. E até com a Dorothy ele tá funcionando como uma figura paterna, principalmente naquela cena em que a gente vê os dois na pista de brinquedos, em que o Cliff volta a pilotar justamente para dar um pouco de diversão pra Dorothy. Mas o problema é que quando ele volta pra pista, ele tem flashbacks dos seus acidentes, o que possivelmente ia acabar matando tanto ele quanto a Dorothy, e a única coisa que faz ele voltar à realidade é uma imagem muito estranha que ele vê no retrovisor do carro. Um dos amigos imaginários mais bizarros da Dorothy, a Darling Come Home, ou Querida Venha Pra Casa. E então aqui eu volto pra Dorothy para explicar o que é essa amiga imaginária. Ela é basicamente uma entidade imaginária que alega ser a mãe da Dorothy. A Querida Venha Pra Casa, sim, esse é o nome dela, então eu vou chamar só de Querida para ficar mais rápido. Ela foi criada pela mente da Dorothy na sua infância solitária, por não ter exatamente uma estrutura familiar
familiar sólida. Inclusive, fica a curiosidade aqui que a tal querida é membro de uma família imaginária, que é composta também pelo Danem-se Todos e pelo Robert Voador. Eu vou estar colocando imagens na tela aqui, mas a querida basicamente é uma figura feminina que usa um avental e tem lâmpadas no seu rosto. O Danem-se Todos, que funciona como a figura paterna dessa família, ele é basicamente formado por palavras cruzadas de jornal e por relatórios financeiros, além de possuir um rosto com vários olhos. E por fim, o filho dessa família muito inusitada é o Robert Voador, que ele é descrito pelo Grant Morrison como uma criatura balão bebê fantasma. É muito estranho, os conceitos da fase do Grant Morrison são muito absurdos, e eu acho que essa família vai aparecer mais na temporada justamente pela história que eu vou contar agora. Quando a querida venha pra casa, o Danem-se Todos e o Robert Voador começaram a ter contato com a Dorothy, eles de fato foram bem positivos pra ela, porque eles brincavam com ela quando ninguém queria brincar, eles ensinaram ela a ler e escrever, porque ela não podia frequentar a escola por conta da sua aparência, e eles também contavam algumas histórias pra ela. O problema é que essas histórias começaram a ficar macabras demais. A história mais bizarra e mais marcante que contaram pra Dorothy foi justamente um conto de fadas macabro em que uma garotinha não conseguia parar de dançar e a única solução que o povo encontrou pra ela foi justamente cortar os seus pés, porque assim ela não poderia mais dançar. E é claro que contar esse tipo de coisa pra uma criança com um pouco mais de 10 anos de idade não é uma coisa saudável, e o que a Dorothy fez foi justamente executar esses seus 3 amigos imaginários com uma arma de fogo imaginária. Mas é claro que essas criaturas vão buscar vingança e eles se tornam os vilões do número 25 da Patrulha do Destino de Grant Morrison, em que eles voltam para atormentar a Dorothy e tentar matar o seu melhor amigo, que é o Joshua Clay, aquele mesmo Joshua que apareceu na primeira temporada. E a única forma que a Dorothy encontra para se livrar das criaturas é abraçar o seu crescimento e aceitar a sua maturidade, apagando de vez essa pequena parte da infância traumática dela e destruindo de uma vez por todas essa família de amigos imaginários muito macabros. Então eu acho que isso pode de alguma forma entrar em algum ponto aí da temporada, em algum episódio específico, em uma narrativa menor que pode, por exemplo, trocar o Joshua pelo Cliff, já que deram a entender que o Cliff e a Dorothy vão ter um certo grau de proximidade. Bom, eu já comentei da Dorothy e do Cliff, então eu vou seguir com as apresentações que fizeram dos outros membros da patrulha, e o próximo deles é o Victor, que também não teve nesse primeiro episódio um tratamento exatamente focado no roteiro. O único grande destaque que eu vi dele nesse episódio foi justamente aquela cena em que a gente vê a pintura em que estão presos o Sr. Ninguém e o Beard Hunter, e essa pintura funciona agora como se fosse de fato uma prisão, e o Victor se sente como se ele fosse o carcereiro dessa prisão, porque ele está constantemente vigiando as atividades dos dois vilões. Nesse episódio, o Victor foi mais utilizado como o mentor da Rita no seu treinamento de super-heroína, mas o interessante dessa dinâmica dos dois foi ver que a Rita começou a enxergar no Cyborg alguns traumas que até então não estavam tão evidentes, porque o Victor começou a conversar durante os seus pesadelos noturnos, e isso preocupou bastante a Rita, que está adotando uma postura mais de liderança nessa temporada, que eu comento melhor quando eu for falar sobre ela. Bom, e apesar da tentativa de ajudar, o Victor acaba recusando esse apoio da Rita, e um pouco mais pra frente no episódio, a gente vê que o Victor tá sofrendo de estresse pós-traumático por conta das influências do Sr. Ninguém, que tinha entrado no sistema dele, manipulado o Grid, que é o seu sistema operacional, e feito ele atacar o seu pai. Então é claro que o Victor vai ficar constantemente achando que o Sr. Ninguém tá dominando tudo, que é mais uma armadilha dele, que tudo que eles estão vivendo é uma ilusão. Eu também ficaria assim depois da primeira temporada. E a gente vê que o Victor tá se isolando e ele acaba se retirando da Mansão Destino, o que preocupa bastante a Rita. E por falar nela, a gente viu que a Rita, lá na temporada passada, na reta final especificamente, estava tentando adotar uma postura de heroína mesmo, como se ela quisesse guiar a patrulha, ser tipo uma líder tática. Só que ela não tem o treinamento necessário para isso, ela ainda não é uma heroína consolidada, e por isso que ela busca a ajuda do Cyborg. E uma cena muito legal foi aquele momento em que ela tá tentando utilizar seus poderes pela primeira vez, ali naquela cidadezinha da pista de brinquedos, e o Victor começa a treinar o emocional dela, falando que numa situação extrema ela não vai conseguir controlar seus poderes, e por isso que ela tem que estar preparada para sofrer pressões. Bem pesado, mas não deixa de ser verdade, porque quando você tá em combate, você tem que ter o controle pleno das suas emoções no maior grau possível. Mas o melhor da Rita mesmo foi a gente ver que, enquanto ela tá querendo se tornar essa líder da patrulha, ela tá trabalhando o seu emocional, e isso tá diretamente ligado ao controle dos seus poderes. Conseguir utilizar as suas habilidades de mulher elástica, e eu acho que pela primeira vez a gente vai ver a Rita utilizando esse codinome. Bom, e um outro membro da patrulha que também sofreu bastante na temporada passada e que não vai ter folga nessa segunda temporada é o Larry, um dos melhores personagens da série. No começo a gente vê que enquanto a patrulha estava toda reduzida, o Larry continuou pesquisando algumas substâncias que pudessem resolver todo o problema, claro que seguindo as orientações do Niles, mas logo a gente começa a voltar pro passado dele. E esse episódio, inclusive, consertou um dos furos do personagem na primeira temporada, que foi justamente a relação do Larry com seus filhos. Depois do acidente do Larry, meio que todo o seu núcleo familiar foi deixado de lado, porque ele tinha um trauma mais urgente para ser resolvido, que era justamente o seu romance com o John Bowers, que
que estava bem velho, bem próximo da morte e precisava resolver as suas pendências com o Larry antes de partir. Mas agora o Larry começa a ter flashbacks dos seus filhos e da sua relação deles como pai, e isso vai ser bem mais pesado do que na temporada passada. E uma das coisas mais interessantes sobre o Larry é que todo o flashback que ele começa a vivenciar é justamente uma provocação do espírito negativo que está sabendo de alguma coisa que a gente não sabe ainda. E então o Larry tem que tentar entender por que tá voltando naquelas memórias específicas. Ele é um pai muito tóxico porque ele não sabe lidar com as próprias emoções e ele acaba descontando isso nos seus filhos. O que causa muita dor não só para sua família, mas principalmente para ele, porque o Larry é consumido pela culpa constantemente. Bom, e o motivo do espírito negativo ter revivido essas memórias do Larry é o fato que um de seus filhos, Gary, acabou de se matar recentemente. E é claro que isso coloca o Larry mais uma vez em uma espiral de culpa e sofrimento, porque ele podia muito bem ter agido para reparar a sua falha como pai depois do acidente, mas ele sempre teve muito problema em aceitar a sua condição, ele não queria ouvir o que o espírito negativo estava tentando falar para ele, e só agora, depois da morte do filho, é que ele passa a tentar agir como um pai decente, só que já é tarde demais, e isso vai ser um dos grandes dramas do Larry na temporada. E por falar em drama, outra personagem que teve muito destaque foi a Jane. Se você se lembra do final da primeira temporada, se você não lembra, tem vídeo de resumo aqui no canal. A Jane, lá no último episódio, estava sendo bastante transtornada pelas suas personalidades, e o que ela faz é ir atrás do Joshua lá no asilo da patrulha original, procurando algum meio de inibir as suas personas, e o Joshua entrega para ela justamente um soro inibidor. E o que a gente vê nesse episódio é que a Jane está sofrendo de uma espécie de dependência química por conta dessa substância. Quanto mais ela usa essa substância, mais tóxico fica todo o ambiente ali do subsolo, e as personas, claro que vão começar a reagir a isso, ainda mais porque a Jane não está cumprindo bem o seu papel de personalidade primária, que é justamente proteger a Kate Chalice, que é a criança original. E a ideia que está permeando todo o subsolo nessa temporada é justamente tempos de mudança. Aparentemente, as outras pessoas estão querendo urgentemente trocar a liderança da superfície. Elas querem que outra personalidade assuma como a nova primária. E quanto mais a Jane sofre pressão, mais ela começa a utilizar o soro, o que obviamente vai começar a destruir todo o funcionamento do subsolo. E a gente entende um pouco mais do soro, do real motivo da existência dele, que era justamente o controle da Dorothy. O Niles tinha criado ele junto com o Joshua por temer a perda de controle total dos poderes da Dorothy, o que poderia facilmente trazer o fim do mundo, o que indica então que esse soro inibidor é muito potente, porque a Dorothy é muito poderosa, então para conter o funcionamento da mente dela, tinha que ser uma substância bem tóxica, então o que a Jane tá colocando para dentro do corpo dela é algo bem perigoso. E por falar no Niles, nesse primeiro episódio a gente finalmente vê toda a patrulha confrontando ele constantemente sobre os seus erros do passado e sobre toda a tragédia que ele trouxe, e apesar de estar bem culpado, o Niles não parou de tentar procurar uma solução para o problema de tamanho da patrulha, só que pela ciência ele não vai conseguir nenhum resultado, tendo que apelar para magia. E é claro que magia remete diretamente ao detetive Kipling, que não é uma pessoa nada confiável. Numa cena bem engraçada, o Niles usa uma conjuração muito ridícula para trazer o detetive até ali para tentar resolver o problema da patrulha. O Kipling diz que ele consegue sim resolver o problema de tamanho, mas isso ia ter um preço que ia ser bem caro, algo que o Niles recusa pagar num primeiro momento. Acontece que teve uma treta muito pesada no episódio e que depois daquilo o Niles não tinha tantas opções assim. Essa treta foi justamente o desaparecimento da Dorothy, que depois de investigar um pouco, o Cliff entende o que aconteceu. Durante esse tempo encolhido, o Cliff comprou uma guerra pessoal contra os ratos que moram na Mansão Destino, talvez um pouco de rancor pelo Almirante Bigodes, e a Dorothy sempre estava interessada em ir até os ratos para conhecer essas criaturas. E obviamente que ela fugiu dali para ir até o covil das ratazanas. Só que então a gente tem aquela cena chamada A Ordem Natural das Coisas, em que a gente vê um filhote de rato sendo destroçado na frente da Dorothy, o que obviamente deixa a menina bem transtornada, e isso por si só é um perigo porque ela ia perder o controle dos seus poderes facilmente. Ela acaba deixando escapar 3 dos seus amigos imaginários, só que uma outra presença também começou a se manifestar novamente, justamente o Candelabro. E quando o Niles percebe que o Candelabro voltou a espreitar, ele ameaça aprisionar novamente a Dorothy, demonstrando o perigo desse vilão, porque o Niles está disposto a prender a sua filha só para deixar essa criatura longe do mundo físico. E o Niles então percebe que ele precisa resolver logo o problema de tamanho, porque a Dorothy não pode continuar nessa situação totalmente instável e perigosa. Ele negocia com o Kipling novamente e ele entrega o tal artefato que ele se recusou anteriormente, que era justamente um talismã de longevidade. O Kipling faz um feitiço que restaura o tamanho da patrulha e a gente logo entende o que foi o sacrifício que o Niles fez. Ele abriu mão da sua longevidade, o que vai acelerar a sua morte, e ele confia que a patrulha possa proteger e ajudar a Dorothy a lidar com seus poderes. E no final do episódio a gente vê que a Dorothy está disposta a tentar uma convivência com a sua nova família, apesar da patrulha
patrulha não tá nos seus melhores dias, mas é claro que ela ainda vai precisar do Niles por um bom tempo, porque só ele sabe lidar com os poderes absurdos da menina. Ainda mais porque o Candelabro agora sentiu que o Niles está próximo da morte, e a criatura vai começar a utilizar esse fato da perda do Niles como um motivo para Dorothy assoprar mais uma vela, tornando mais próximo ainda a sua liberdade. E assim então acaba o primeiro episódio. Eu achei sensacional todo o trabalho que fizeram no roteiro, e eu achei um retorno sensacional. A série mais uma vez está com aquela qualidade absurda, o visual tá perfeito, a direção tá muito boa, o elenco, meu Deus do céu, tá todo mundo muito bem. E para esse primeiro vídeo era isso. Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam desse primeiro episódio, deixa mais algum detalhe que eu deixei passar batido aqui, vamos conversar sobre a série também, porque Doom Patrol é isso, a gente tem que tentar entender toda a bizarrice aos poucos, porque é muita informação ao mesmo tempo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e fica de olho porque ainda tem mais 2 vídeos analisando o segundo e terceiro episódios. Então, até amanhã, se tudo der certo. Tchau!